amigo, existe uma montanha onde um dia foi pago o preço da nossa salvação. Imagine comigo essa montanha. Lá está Jesus morrendo por amor. Está agonizando. Mas ele fala algumas palavras. Quer saber o que ele diz? Então venha comigo ao Calvário, porque nos programas seguintes estaremos analisando as 7 últimas palavras de Jesus. Está escrito. Com Alejandro Bullion, apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Da série As Últimas Palavras de Jesus, hoje estudaremos a primeira palavra de Jesus. O texto para a mensagem de hoje está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 23. Permítanme ler os versículos 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta é a primeira das 7 últimas palavras que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Imagine comigo a cena. 3 cruzes no horizonte. No meio está o Senhor Jesus. Ao lado direito, um ladrão. Ao lado esquerdo, um outro ladrão. Sabe o que significa isto? Jesus morreu do jeito que sempre viveu. Veio a este mundo para buscar os pecadores. Viveu entre eles para poder alcançá-los, perdoá-los e transformá-los. E quando chegou a hora da sua morte, morreu crucificado entre eles. Você pode vê-lo aí na hora da agonia. Geralmente, quando uma pessoa está para morrer, todos querem ouvir o que ela tem a falar. Você quer saber o que Jesus disse na cruz do Calvário? É interessante notar que a primeira, a quarta e a última palavras são orações que ele dirige a seu Pai. Na hora da agonia, ele mantém comunhão com aquele de quem veio toda a sua força. Começou seu ministério em oração e o termina também em oração. Meu amigo, ninguém pode sobreviver vitoriosamente nesta vida se não aprender a viver como Jesus, dependendo constantemente do Pai, colocando a vida aos pés do Pai e recebendo forças dele. Sabem por que Jesus viveu uma vida vitoriosa nesta terra? Não foi porque ele era Deus. Quando veio a esta terra, ele fez um pacto com seu Pai. Nunca usaria seus poderes divinos sem o consentimento do Pai. Então, aprendeu a viver uma vida dependente de Deus. Aí estava o segredo de sua vitória. Sabe por que nós, às vezes, vivemos vidas derrotadas? Porque não aprendemos a depender do Pai como Jesus fazia. Pai, disse Jesus na hora da morte. Havia uma coroa de espinhos furando seu rosto. Mas isso não o impedia de enxergar o amor de seu Pai. Suas mãos estavam pregadas numa cruz. Não podiam mais curar as pessoas, mas ele podia orar. Seus pés não podiam mais andar para alcançar o pecador, mas isso não o impedia de orar e enxergar em meio ao sofrimento o rosto de seu Pai. Seus discípulos tinham lhe abandonado. Ele não podia mais ensinar-lhes, mas isso também não o impedia de orar. Ah, queridos, às vezes, quando as dificuldades vêm à nossa vida, quando perdemos o emprego ou quando um filho sofre um acidente, o primeiro pensamento que nos assalta
é o fato de que talvez Deus nos tenha abandonado. Talvez Deus tenha se esquecido de nós. Mas Jesus, no meio do sofrimento, no meio da dor, da agonia, da morte, perseguido, caçoado, insultado e sangrando, Ele não permitiu que nada o impedisse de saber que seu Pai o amava e que estava olhando para ele. Estou falando neste momento para alguém que está desempregado há muito tempo. Eu pergunto, é você capaz de enxergar o rosto do Pai Celestial apesar de estar passando necessidade? Estou falando neste momento a alguém condenado à morte pela ciência médica? Sua enfermidade não tem mais remédio? Pergunto. É você capaz de enxergar o rosto de Deus, nosso Pai, apesar da ciência médica dizer que não há mais remédio para você? Os amigos o rejeitaram? Você foi traído pelas pessoas que mais amava? Todo mundo o abandonou? Sente-se solitário e, apesar disso tudo, é capaz de enxergar o rosto do Pai? Jesus o fez na cruz do Calvário, sem amigos, abandonado pelos seus discípulos, odiado pela multidão, castigado pelos soldados, acusado falsamente, crucificado injustamente, ferido, em agonia. Era capaz de dizer: Pai, eu não vejo o teu rosto, está tudo escuro, mas sei que estás presente, sei que estás aí. Somos capazes de fazer isso? Pensemos agora num outro aspecto do texto bíblico. Na hora da agonia, Jesus clama a seu Pai, mas não o faz pedindo ajuda para si. Se você estivesse condenado à morte por alguma enfermidade, com certeza se ajoelharia para pedir a Deus que lhe devolvesse a saúde. Você não acha? Se você estivesse desempregado, oraria a Deus pedindo que lhe desse um novo emprego? Não faria? E se você estivesse na prisão, com certeza pediria que Deus lhe devolvesse a liberdade? Mas ali estava Jesus, cravado numa cruz. Sua primeira palavra poderia ter sido: Pai, tira-me desta situação, liberta-me, acalma minha dor. Ou então, como Pedro, quando estava se afundando: Senhor, salva-me. Mas na hora da agonia, Jesus não orou por ele, orou pelos outros. E não foi por seus amigos, ou por seus familiares, ou por bons cidadãos. Sabe por quem orou? Pelos seus inimigos, por aquele que os esbofeteou, por aquele que pregou suas mãos, por aquele que cuspiu em seu rosto, por aquele que colocou a coroa de espinhos em sua fronte. Jesus orou pelos seus inimigos e pediu que Deus lhes perdoasse. Ah, meu amigo, na cruz do Calvário, Jesus viveu o que pregou. No Sermão do Monte, ele disse um dia: amai a vossos inimigos. E na cruz, ele vive sua mensagem. Sai da teologia, sai da beleza das palavras e entra na realidade do perdão. Pratica o que pregou. Pergunto: é você capaz de orar pelos seus inimigos? Talvez, se você está vivendo bem, com um bom saldo no banco, com boa saúde, com toda a família unida, nessas circunstâncias, talvez você até se anime a orar pelos seus inimigos. Mas se você estivesse condenado à morte por um câncer, sem um centavo no bolso, com uma família feita em pedaços e todo mundo contra você, seria capaz de orar pelos seus inimigos? Estou falando neste momento a alguém que não é capaz de perdoar alguém que lhe fez um mal no passado? Vou mencionar agora o porquê é necessário perdoar, embora perdoar não seja sempre fácil. Na cruz, Jesus estava sofrendo. O sangue levava sua vida gota a gota, abandonado,
esquecido pelos amigos, caçoado e insultado pelos inimigos, carregando o pecado de toda a humanidade, ele experimentava um profundo sofrimento. Um sofrimento mental, físico e espiritual. E se ele abrigasse em seu coração mágoa por aquilo que as pessoas estavam lhe fazendo, o seu sofrimento seria maior. Ao perdoar, ele não somente estava praticando a teoria de sua pregação, ele estava também aliviando a sua dor. Sabem por quê? Porque o perdão beneficia mais a quem perdoa do que aquele que é perdoado. É isto que você tem que colocar em sua mente. Se por algum motivo não é capaz de perdoar alguém que o traiu, que o machucou, ou que fez algo que marcou terrivelmente sua vida. Se você estiver guardando rancor em seu coração, com certeza não tem paz. Você vive um inferno cada vez que vê aquela pessoa. Seu espírito está envenenado. Você pode estar vivendo um momento feliz, mas quando aquela pessoa aparece, tudo se estraga. Mas você sabia que a outra pessoa não está nem ligando para o que você sente? O único que está sofrendo é você. Então, quando você perdoar, ele não ganha nada. Mas você expulsa o veneno de sua vida. O veneno da mágoa não machuca nem um pouquinho seu inimigo, mas perturba a sua vida. O seu coração torna-se um depósito de lixo, porque a mágoa, o ódio, o rancor e o ressentimento, tudo isso é lixo. E quando você consegue olhar para outro sem sentir mais mágoa, sem sentir mais rancor, você se liberta. O maior beneficiado pelo perdão é a pessoa que oferece o perdão, não a que o recebe. Uma família convidou-me uma noite para jantar, mas na metade da ceia, o pai me levou a um canto e disse: pastor, está vendo aquela garota bonita? É a minha filha mais velha. Está fora da igreja e não quer saber mais nada com Jesus. Ela nasceu num lar cristão. Levei-a para a igreja quando era meninazinha e apresentei ao Senhor. Cresceu na igreja, era ativa, mas um dia alguém a acusou injustamente. Ela nunca fez aquilo de que foi acusada, mas o pastor não entendeu suas explicações e a disciplinaram. O pastor não dialogou com ela, não ouviu o que ela tinha a dizer, simplesmente a disciplinaram. Então ela disse: pai, eu não fiz nada e me disciplinaram. Nunca vou perdoar essas pessoas por ter feito isso comigo. Mas agora, já que fui disciplinada, vou fazer o que nunca fiz, pelo menos para que a disciplina seja justa. Então, disse aquele pai, minha filha começou a descer. E pastor, não posso mais ver a minha filha machucando-se na vida. Ela tem feito coisas terríveis, mas eu não sei o que fazer mais para ajudá-la. Eu sei que tudo isso que ela faz é rancor, é mágoa que ela guarda em seu coração. Pastor, por favor, fale com minha filha. Tentei conversar, mas ela não quis ouvir muita coisa. Convidei-a para ir à igreja e ela apareceu lá, talvez por cortesia. Na hora do apelo, a vi lutando e chorando, sem poder responder ao chamado de Deus. O rancor, a mágoa, eram muito grandes. Mas na sexta-feira, falei sobre o perdão. E disse que a pessoa mais beneficiada com o perdão é a pessoa que perdoa, e não a perdoada. Olhando nos olhos dela, afirmei do púlpito: aquela pessoa que foi injusta com você não está mais aqui. E nem sequer se lembra que você existe. Mas de dia e de noite, você está machucada e envenenada por aquele sentimento. O dia que você conseguir perdoar, finalmente se verá livre desse sentimento nocivo que não a deixa ser feliz.
Quando fiz o apelo aquela noite, aquela garota se levantou e veio à frente chorando. Suas lágrimas, na realidade, tiravam o lixo que guardava no coração. Por fim podia dizer: eu perdoo aquelas pessoas. E perdoou. E pediu para ser batizada. Estava completamente livre da mágoa. O rancor saíra de seu coração. Agora era feliz. Pergunto: você já perdoou? Estou falando a alguém que não consegue perdoar o marido, a esposa, ou o amigo que o traiu, o pai que nunca o reconheceu como filho. Você já perdoou o filho que jogou na lama o seu nome? É porventura o seu coração um depósito de lixo que só prejudica você? O último pensamento do texto que quero analisar é o resultado final da oração de Jesus. Ele orou pelos piores seres humanos que existiam. Aqueles que o estavam matando e que não queriam saber nada com ele. Você pensa que a oração de Jesus não foi respondida? Venha comigo a Jerusalém 40 dias depois da morte de Jesus. Imagine, Pedro está pregando aqueles homens que crucificaram Jesus e que do ponto de vista humano nunca o aceitariam como Salvador. Mas eles são tocados pelo Espírito Santo. A oração de Jesus na cruz por seus inimigos é respondida. Ele orou por seus inimigos e eles agora são transformados. Imagine aquele que colocou a coroa de espinhos na fronte de Jesus. Imagine-o correndo em direção a Pedro e dizendo: eu cravei a coroa na fronte de Jesus. Há perdão para mim? E Pedro diz: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aquele que pregou as mãos de Jesus corre para Pedro e diz: eu preguei as suas mãos, há perdão para mim? E Pedro diz: se você está arrependido, claro que há perdão. Aquele que cuspiu no rosto corre e diz: eu cuspi em seu rosto, há perdão para mim? E Pedro diz: sim, se você acreditar no poder salvador dele. E naquele dia foram batizados 3.000. 40 dias antes estavam cuspindo em seu rosto, pregando suas mãos e seus pés, insultando-o e xingando-o. Mas Jesus orou por eles e Deus respondeu à oração. 40 dias depois, aqueles homens foram alcançados pelo Evangelho Salvador. Estou falando para alguém cujo marido ou esposa não quer saber nada de Jesus. Alguém cujo filho está se distanciando de Jesus. Tem você um amigo por quem já orou, mas ele continua indiferente com relação a Jesus. Continue orando. Ore pelos piores. Ore por aqueles que, na sua opinião, não têm mais remédio. Se Deus respondeu à oração de Jesus, responderá a sua também e lhe entregará esse marido, essa mulher, esse filho, esse pai, esse amigo para Cristo. Ele o fará. Não perca ânimo. Continue orando, continue suplicando, continue pedindo. Ele responderá a sua oração. A minha mãe orou durante 34 anos pedindo que Deus transformasse o coração de meu pai. 34 anos orando por um homem que não queria saber nada de Jesus. Mas um dia, meu pai me escreveu um bilhete dizendo: filho, finalmente aceitei Jesus. E eu tive a alegria de batizar meu próprio pai. Pergunto: quanto tempo você está orando por seu filho? Quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração de seu marido? A minha mãe orou 34 anos. Há quanto tempo você está orando para que Deus transforme o coração daquele amigo? Poderia você neste momento vir comigo à cruz do Calvário e dizer: Senhor, foi por mim
que sofreste en agonía. Lá na cruz oraste por mim. Fui eu que te crucifiquei. Lá na cruz oraste por meu pai, por meu filho, por meu marido, por minha esposa. E se 40 dias depois 3.000 pessoas se entregaram a ti, por que não podes transformar o coração daquela pessoa por quem estou orando? Neste momento, vou pedir a Sonete que cante. E se você sentir que na cruz do Calvário Jesus orou por você, se você quiser reconhecer a Jesus como seu Salvador, se quiser entregar-lhe a vida e aceitar a palavra de Deus e o plano que Deus tem para a sua vida, se quiser unir-se um dia à Igreja de Deus nesta terra através do Santo Batismo, se quando Cristo voltar você quiser estar presente, vou lhe pedir que enquanto Sonete cante, você tome sua decisão aí onde você está. Senhor Jesus, quero eu hoje dizer que de faltas e culpas tem sido meu viver. Venho também confessar minha participação nas agruras que fizeram teu sofrer. Na agonia da cruz já pensavas em mim, apesar de ainda eu não ser, porque o fazias para mim. Não merecias morte assim, mas sei que um dia dos teus lábios ouvirei. Eu reconheço, sim, reconheço minha ingratidão. As pessoas passando e relembro teu plano ao nos dar a salvação. Fico a pensar na grandeza e eterna compaixão que tiveste ao suportar humilhação. Eu te peço perdão pelas vezes sem conta em que tua morte eu reneguei. Eu não mereço sacrifício e agradeço o benefício que me trouxe tua morte lá na cruz. Eu reconheço, sim, reconheço minha ingratidão. Eu reconheço, sim, reconheço minha ingratidão. Obrigado, Sonete. Meu amigo, você e eu nunca teremos palavras para agradecer a Deus por seu amor. Ele fez de tudo para nos perdoar. Ele está sempre disposto a nos perdoar. Por que às vezes nós somos incapazes de perdoar alguém que nos fez algum mal? Que Deus abençoe você. Neste momento vá, procure aquela pessoa que magoou você. Perdoe-a. Vamos orar. Querido Pai, há muita gente que está agora abrindo o coração a Ti. Há muita gente que quer perdoar, que está orando por alguma pessoa especial e que precisa da Tua ajuda e de Teu poder. Por favor, vem e responde cada oração. Em nome de Jesus. Amém.